Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, já aqui nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, mas ainda para falar sobre Santos e Novo Horizontino, a primeira derrota do Santos em casa, e eu acho que a essa altura, assim, depois de 2 dias aí da partida, a ideia acho que seria muito mais fazer uma reflexão do que significa esse jogo, pensando no resto da temporada do Santos, no resto do campeonato do Santos, esse campeonato paulista, e na disputa da Série B, que é o que nós teremos para o segundo semestre. Eu acho que o Novo Horizontino é um parâmetro interessante, porque é um time que vai disputar a Série B, assim como nós. Então, vamos falar um pouco do que foi esse Santos e Novo Horizontino e pensar de uma maneira um pouco mais racional. Pensar de maneira racional é até meio redundante, não existe pensar emocionalmente, mas enfim. Vamos ver, né, o que é o peso real dessa derrota, dar uma refletida aqui e tentar entender o que aconteceu nessa partida contra o Novo Horizontino. Então falemos aqui de Santos 1, Novo Horizontino 2. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comente o que você achou dessa derrota deste Santos que foi a campo com João Paulo, Felipe Jonathan voltando à titularidade e Aderlan, Joaquim e Gil na dupla de zaga, Schmidt Pituca, com o Otero mais caindo na ponta, e o William de camisa 10, o William Bigode camisa 10, com o Guilherme com a 11 e a Morelos de centroavante com a 9. Então, um time que, ainda com a ausência de meio-campistas, né, sem Caçares e sem Juliano, mas que tentou alternativas. E é o que eu falei no outro vídeo. Eu acho que o momento do Santos já classificado, quase com o primeiro lugar do grupo garantido, é fazer esses testes, rodar o elenco e ver que opções que o Santos tem dentro das possibilidades que o elenco permite. E afinal de contas, não vai ser em todos os jogos que a gente vai ter o Juliano, o Caçares também. Então é interessante o Santos ver o que pode ser feito. E já sabemos, então, já vemos que com o William do Bigode de meio campo não é exatamente a maneira que o Santos terá de suprir a falta desse meio campista. Talvez o Santos precise disso, né, de um meio campo, e até por isso já está negociando com mais afinco essa questão do transfer ban com o Fabian Bustos, ex-treinador do Santos. Então o Santos que começou já tomando pressão, na verdade, mas não é nem tomando pressão, o Santos teve a bola. Eu acho que o que tem que entender nesse jogo foi que o Novo Horizontino foi extremamente eficiente. Assim. Todas as chegadas de contra-ataque do Novo Horizontino ou levavam perigo ou foram gol. E isso aconteceu logo aos 13 minutos. Uma excelente bola, uma excelente troca de passes, digamos assim, da transição do Novo Horizontino. Foi uma defesa do Jordi. Eles muito rapidamente chegaram no ataque e o Neto Pessoa apareceu livre para fazer o gol no João Paulo. Então uma coisa que a gente tem que talvez corrigir ou talvez ficar mais atento são esse tipo de jogada de contra-ataque. Mas talvez também seja essa questão do Santos não ser um time ainda tão entrosado ou com tantos recursos técnicos para chegar num Novo Horizontino que tinha um esquema muito bem construído de contra-ataque, de esperar o Santos e aproveitar os espaços. E numa dessas foi isso, assim, foi uma falta de visão do Santos de tentar um certo esquema de jogo que contra o Novo Horizontino não funcionou. Na entrevista coletiva, o Carille fala de como o Novo Horizontino entrou com 3 zagueiros, seria o Silveira, o Donato e o Chico, mas tanto esses 3 zagueiros como os jogadores da frente, eles estavam do meio, né, eles estavam bem recuados, eles tinham as linhas baixas, chamando o Santos para ataque e aproveitando esses espaços que ficavam na zaga. Teve outras chances, bola na trave do Novo Horizontino, também nessas bons passes. E já no final, assim, quando o Santos ainda tentava de novo esse esquema de ir para ataque, fazer alguma coisa, uma bola que na hora me deu a impressão que o Rômulo pegou ela com a mão, deu a impressão para os jogadores também, mas tem VAR, eu não vou colocar aqui como, meu Deus, tinha que ter ido pro VAR e visto, se tivesse algum sinal claro de que encostou na mão, até tem um replay que mostra ele tirando a mão, então, enfim, não vou colocar na conta da arbitragem nada desse jogo. O Rômulo pegou e marcou um belo gol.
E mais do que rapidamente o Carille mudou no intervalo, fez 3 mudanças numa tacada só que ele tirou o Otero, o Morelos e o Aderlan para colocar o Rainer, o Furt e o Pedrinho. Então ele deixou o Felipe Jonathan, ele vai tirar depois o Felipe Jonathan, mas ele tira então o Aderlan para pôr o Rainer. Eu não faria isso, acho que eu tiraria o Felipe Jonathan. Ele tirou o Morelos para pôr o Furt. O Morelos realmente não estava bem, mas eu acho que eu tiraria o William e tentaria colocar o Otero no meio de campo. E aí ele tirou o Otero para pôr o Pedrinho, e o Pedrinho não tem mostrado assim aquele futebol enfim, que faça valer toda a polêmica que teve em torno dele. Mas a verdade é que o Santos melhorou no segundo tempo, talvez até por esse recuo do Novo Horizontino, que era até que natural, mas o Santos parou de perder tanta bola, apesar de que no começo do segundo tempo o João Paulo teve que fazer 2 boas defesas, uma cara a cara em uma outra boa saída do Jordi. Eu acho que o goleiro do Novo Horizontino tem que ser aqui elogiado pela saída de bola dele, extremamente eficiente. Mas o Santos começou a se aproximar, começou a ter chances, e numa bola alçada do Rainer, o Pituca completa de cabeça, aparece livre dentro da área. Um pouco antes disso, o William tinha saído para entrar o Marcelinho, mas o Marcelinho pouco fez. Mas o importante é que o Pituca consegue fazer esse gol, e depois tem mais uma chance. Tem um outro lance, um pouco depois do gol, até porque o gol foi aos 72 minutos, que é aos quase 30 do segundo tempo, que o Pituca de novo tá na entrada da área, ele dá um chute, a bola passa com perigo. Mas uma coisa assim que eu achei muito estranho, é que dá pra ver o Rainer andando dentro da área. E assim, daquele jeito que parece que, sei lá, que normalmente os jogadores fazem quando eles estão saindo do impedimento, assim. Então, eles sabem que estão impedidos, eles saem andando pra deixar muito claro que eles não estavam participando da jogada. Só que o Rainer estava muito perto da bola e ele podia ter corrido para vários lados, assim, para oferecer uma opção de passe pro Pituca, e ele tá andando na área, e eu fiquei assim. Normalmente esse tipo de coisa é mau sinal, assim, sei lá, eu não gosto de ver jogador andando em campo, principalmente num lance que parecia promissor, assim. Não sei o que aconteceu, não tô acusando de nada, não tô nem fazendo suposições, só deixar registrado um fato. Nos melhores momentos do canal do Paulistão dá para ver esse lance. E aí já pro finalzinho da partida, o Felipe Jonathan sai, entra o Nonato, que já nos acréscimos mete uma bola na trave ainda, numa boa jogada, uma troca de passes dentro da área, a bola sobra para ele bate certo, bate fraquinho, mas tirando do goleiro, e ela vai, toca caprichosamente na trave e sai. Teve uma outra bola na trave, mas era um lance que estava impedido, e realmente estava. Então é isso, o Santos encontra sua primeira derrota em casa. Eu acho que deixa muito claro como esse time precisa aí de jogadores de meio de campo, né? Que esse teste, por exemplo, não deu certo, e talvez o Carille nesse jogo tenha falhado um pouco na leitura de jogo, acho que na questão de observar como o adversário joga e se adaptar melhor à realidade da partida. Eu acho que ele pode ter falhado um pouco nesse sentido, mas assim, é ruim porque o Palmeiras fez mais um ponto, ainda tem jogos a menos, então fica aí com a chance de ultrapassar o Santos na primeira colocação geral, mas no geral o Santos continua em primeiro lugar, então vale aqui esse ponto positivo, digamos assim. Ainda não garante o primeiro lugar geral, porque a Portuguesa venceu, se não estou enganado, e está com 7 pontos. O Santos tem 19, a Portuguesa tem mais 4 jogos, pode chegar aos mesmos 19 e aí tirar no número de vitórias, no saldo de gols, enfim. No número de vitórias não tiraria, né? Mas no saldo de gols pode ser que tire. E aí o Santos precisa de um ponto para garantir, um ponto nos próximos 3 jogos, para garantir aí essa primeira colocação do grupo. A grande questão que eu acho dessa partida, e para a gente ficar de olho nas próximas partidas também, que são o São Bernardo, que é um time que é bem organizado também, e o Red Bull Bragantino, que é um time de Série A, é que o Santos não é aquele time para chegar moendo na Série B que muita gente achou, mas não é uma derrota para o Novo Horizontino em casa, por mais que doa, que vai fazer assim esse time ser o pior time de todos os tempos. É um time em construção, é um time com desfalques, é um time com jogadores para disputar uma Série B. Talvez vá chegar
nos 2 jogos contra o Novo Horizontino e não vai vencer na Série B, mas eu acho que é importante a gente observar o jogo contra o São Bernardo, quando finalmente, depois de um mês direto, 8 partidas em um mês, o Carille vai ter uma semana inteira para poder trabalhar, então já deu 2 dias de folga, eu acho que os treinos mesmo começam só a partir de quarta, e mesmo assim, né, tem quarta, quinta, sexta e o sábado de preparação para o jogo que será no domingo, então é um tempo que o Carille não teve até agora, não é que eu acho que ele vai fazer assim nesse tempo aí, transformar milagrosamente o time numa máquina, mas talvez seja interessante ver como será que esse time reagirá depois dessa derrota, com uma semana de trabalho. É isso que eu estou muito curioso para ver. Eu acho que o São Bernardo é um time que normalmente dá problema, assim, é um time difícil, já venceu o Corinthians. Então eu acho que vai ser interessante ver esse time nessa próxima partida. E daí depois tem mais uma semana também de trabalho até o Red Bull Bragantino. Então, o Red Bull Bragantino. Acho que são coisas a serem observadas. Dito isso, acho que o Santos não vai continuar contando com o William. Talvez trazer algum outro jogador da base, tipo, tentar um pouquinho mais o, o Miguelito, quem sabe. O Patati não é bem meio de campo, né? Então, mas eu acho que o Santos tem que aproveitar esses jogos para isso, para falhar, como disse o Carille, acho que na entrevista coletiva. Felizmente aconteceu quando podia acontecer. Então eu espero que o Carille tire desses últimos 3 jogos em que o Santos já está classificado e que terá uma semana de intervalo aí para poder trabalhar, para testar esse time de todas as formas possíveis, para que não aconteça isso na hora que não pode acontecer. No próximo jogo, o Rainer tá suspenso, se eu não tô enganado. Tomou um amarelo já no finalzinho, então também acho bom, porque daí não corre o risco de ficar sem ele no Red Bull Bragantino, por exemplo. E no mais, eu acho que o Santos precisa ver como que vai ser o funcionamento desse time aí pro mata-mata. Não sei se cabe muito falar de jogador a jogador a essa altura, mas só para fazer alguns comentários rápidos, o João Paulo não vi culpa no gol. A bola parou na cara dele sempre. Não sei se no primeiro gol. É que o cara finalizou muito bem no primeiro gol, né? Eu não acho que tenha sido falha em nenhum dos 2 gols. E ainda fez algumas defesas muito difíceis. Eu achei a zaga um pouco perdida, né? Mas também, não sei se foi porque o Felipe Jonathan subiu demais, faltou cobertura das laterais. Então, eu acho que o sistema defensivo. Não sei se subiu a cabeça, não sei se estava desconcentrado, que nem o cara ele falou do jogo do Mirassol. Mas é um time que simplesmente não entendeu o que estava acontecendo no jogo e quando viu já estava 2-0. É importante dizer que o Santos melhorou no segundo tempo, então isso já mostra algum tipo de reação. Mas me preocupa, por exemplo, que o Santos, todas as vezes que saiu perdendo nesse campeonato, Novo Horizontino e Palmeiras, terminou perdendo, não conseguiu reagir, tomou o gol e antes de conseguir marcar um, tomou o segundo. Nos 2 casos, inclusive, perdeu de 2-1, ainda conseguiu fazer um, mas não teve essa reação. E nitidamente faltam peças. Até tem notícias que o Santos está correndo atrás de atacante, de ponta. Acho que a ponta direita tá difícil mesmo. Assim, o Marcelinho não funciona, o Pedrinho não funciona tão bem. O Morelos mesmo não jogou aquelas coisas. Então, eu acho que o Carille tá fazendo o que tem que fazer. Testando para ver em quem que ele pode confiar. A nota positiva fica pro Pituca, que subiu pro ataque, marcou um gol e meio que puxou o jogo na hora que ele achou que tinha que avançar o time e tomar meio que as rédeas assim. Ele avançou, eu gostei disso no Pituca. Acho que até faltava um pouco isso. Mesmo na primeira passagem dele, ele não era muito de subir para ataque. Então fica aí como nota positiva. Lembrando então que o Santos volta a campo no jogo contra o São Bernardo, lá no Morumbi, 11 horas da manhã de domingo. Já estão sendo vendidos ingressos. Tem uma notícia de que o São Paulo restringiu a venda de ingressos para um pouco menos que a capacidade total. Então, o Santos poderia talvez bater o recorde ou ter o maior público do ano no campeonato. Possivelmente não terá. Mas vamos ver como será essa semana de trabalho do Carille contra o São Bernardo. Certo, pessoal? Então, um pós-jogo bem rápido aqui, já passou um tempo, não tem muito mais o que falar. Acho que é importante a gente refletir no que dá para tirar de positivo desse jogo
e analisar as coisas negativas para que elas não se repitam. Acho que isso é importante dessa partida. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso pós-jogo dos meninos de Fora da Vila. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, inscreve aí, deixa seu like, compartilha aí, comente o que você achou dessa partida. Fale conosco, que é muito interessante a interação de vocês. E no mais, vamos tentar aí trazer a análise da coletiva e ver o que dá para fazer até domingo, que teremos também uma semana com menos jogos para poder falar do Santos. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Pra cima deles. Um abraço.